E o tema da mensagem de hoje é: Jesus é o renovo anunciado no mundo espiritual. Como assim, pastor? Irmão, a gente muitas vezes fala de Jesus com um âmbito natural. Como assim âmbito natural, pastor? É quando a gente fala que Jesus veio para curar, para abençoar, né, para transformar, isso é âmbito natural. Mas quando você, meu irmão, começa a entender que existe também o mundo espiritual, você vê que existe um propósito de Jesus se manifestar na nossa vida. Por isso que eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Zacarias capítulo 3. Por que Zacarias 3? Porque lá em Zacarias 3 vai nos dar a visão de Jesus no mundo espiritual. E aqui no capítulo 3, versículo 1, né? Em Zacarias capítulo 3, versículo 1, olha o que vai dizer a palavra de Deus para cada um de nós, irmão. Zacarias capítulo 3, versículo 1. Diz assim, ó: E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Versículo 2. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu quem? Leia comigo bem alto, vai. Guarda essa palavra. Te repreende. Não é isto um tição tirado do fogo? Versículo 3. Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do... Então, aqui, irmão, a imagem desse sumo sacerdote é a imagem do povo de Deus antes de Jesus vir ao mundo. Antes de Jesus se manifestar como um propósito de Deus. Então, o que acontecia com as pessoas? Muitos chegavam diante de Deus, porém, a Bíblia diz que o Satanás, ele conseguia se opor às pessoas. Então, as pessoas vinham para buscar a bênção, as pessoas oravam, mas elas sentiam uma presença maligna ali. Quem já aconteceu isso? Pastor, já aconteceu de eu estar orando e parece que alguma coisa está impedindo eu chegar na presença de Deus, parece que eu estou sentindo uma presença maligna. Quem já aconteceu isso? Seja sincero, balança a mão para mim ver. Se isso já aconteceu com você, você vai entender com clareza o que eu estou pregando. Só que o que me chama a atenção, irmão? Por que o diabo estava conseguindo se opor àquele sumo sacerdote que representava Jerusalém, que representava o povo de Deus? Porque o próprio texto diz, ó, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante de quem? Então, olhe para mim, muitas vezes, irmão, não é que o diabo tem força. Eu até anotei uma frase aqui, eu coloquei, ó, não existe a força do mal, existe a ausência de Deus nas pessoas. Então não existe demônio forte, existe a pessoa que falta Deus na vida dela, que falta santidade, que falta a pessoa se purificar. Então você vê que esse homem, meu irmão, no mundo espiritual, representando o povo de Deus, ele estava tentando chegar na presença de Deus, mas tinha um impedimento. Quem que era o impedimento? Satanás. Ele estava se opondo. Mas por que Satanás se opunhava, pastor? Por causa das vestes sujas. Tanto que olha o versículo 4, vamos ler mais um pouquinho, por favor. E então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. E a ele lhe disse: eis que tenho te feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes. Vamos ler mais um versículo, por favor? E disse eu: ponha-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E o vestiram de vestes. Agora olha que forte. E o anjo do Senhor estava... Então, pastor, o que acontece? Quando troca-se as vestes do sacerdote, então você vê que o anjo permanece, mas o diabo foge. Você vê que o problema não era que o diabo era forte, irmão. Eram as vestes dele que estavam sujas. Aí eu uso um exemplo para as pessoas entenderem, muito prático. Meu irmão, para você entender. Quem aqui já viu uma pessoa, pastor? Eu já fiquei magoado com alguém, ou alguém já me magoou muito nessa vida. Quem já ficou muito magoado? Agora, você concorda comigo que você só ficou magoado porque você não agiu no mundo espiritual com essa pessoa? Aí você vai dizer, tá, pastor, mas como assim? Vamos usar um exemplo. Vamos dizer que o Robert me ferisse. Irmão, é impossível ficar magoado com o Robert
se eu oro por ele. É impossível. Ah, pastor, mas ele me fere, ele me machuca. Mas se eu sou uma pessoa que oro por ele, não vai me afetar. Não vai machucar. Agora, qual que é a estratégia do diabo? O Robert me ofende, me fere, me machuca, e aí eu começo a deixar entrar aquele pensamento assim, ó, o que adianta eu orar por ele? O que adianta eu me esforçar de abençoar ele se ele só quer o meu mal? Aí eu paro de orar, eu paro de ser espiritual e eu começo isso já. Irmão, se você analisar Jesus em nenhum momento ele parou de orar pelas pessoas. Prova disso que ele orava, que ele disse para o próprio Pedro, Pedro, tu vai me negar. Estou orando por ti para que a tua fé não desfaleça. Satanás está te cirandando. Quer dizer o quê? Jesus via no Pedro, irmão, que andava com ele, que dizia que ia morrer com ele. Jesus via ações do diabo no Pedro. Jesus olhava para o Pedro e via que o Pedro, meu irmão, estava pendendo mais para o diabo do que para servir a Deus. Por isso que ele disse, Pedro, eu estou orando. Só que você não vê em nenhum momento a Bíblia expressar que Jesus estava magoado com Pedro. Que Jesus estava ali chateado. Não, Jesus estava alertando Pedro. Pedro, eu estou orando. Pedro, para que a tua fé não desfaleça. Pedro, tu vai me negar. E o Pedro, não, senhor, não vou. Quando Pedro nega Jesus, você não vê dizer assim, e Jesus ficou magoado com Pedro. Não, você vê Jesus olhar para o Pedro e o Pedro receber arrependimento. Então, olhe para mim. Você pode dizer, pastor, mas estão tentando me magoar, estão tentando me ferir. Mas, irmão, não é o que te fazem, é como você reage. Por isso que nós temos que aprender a ser espiritual. Quando você é espiritual, você não deixa as tuas vestes se sujarem. Tanto que o próprio texto vai dizer, ó, e disse eu, ponha-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. Se esse sumo sacerdote Josué representava o povo de Deus, aonde que está a maior sujeira no povo de Deus muitas vezes? É o pensamento nosso que tem que mudar, irmão. É a maneira que nós pensamos a respeito das pessoas que precisa mudar. Mas, pastor, quando que isso vai mudar? Quando nós entendermos como nós temos que agir no mundo espiritual. Deixa marcado aqui, quem está entendendo, diga glória a Deus. Deixa marcado aqui e vai para Efésios capítulo 6. Efésios 6 nos ensina, irmãos, como nós devemos agir no mundo espiritual. Nós já vamos voltar para Zacarias, porque tem mais coisa aqui para nós hoje. Diga glória a Deus. Amém? Dá um sorriso por mão do lado, pergunta assim, você não anda magoado, né, irmão? Irmão, pode ter certeza, se você está magoado, é porque você não está orando para essa pessoa. Você não está orando para essa pessoa. Ah, não, pastor, eu olho tá amarrado no Jesus, tá? Eu olho pro Robert e eu fico revoltado com ele. Irmão, se eu orar por ele, é impossível ficar revoltado com ele. Quer um exemplo? Cadê os pais aqui, mães? Levanta a mão. Seu filho já te entristeceu alguma vez? Já te magoou alguma vez? Já sim ou não? Né? Alguns já. Aí eu te pergunto, por que você não fica magoado com ele? Porque você é uma pessoa que ora por ele. Então, toda vez que você está orando pelo teu filho, por mais que ele te chateie, você olha e diz assim, não, é o diabo. Eu sei que é o diabo que está tentando. Então, você não desiste, você continua orando. Agora, olhe para mim. Quantos pais têm mágoa dos filhos porque não oram pelos seus filhos? Você está entendendo? Quando você ora, irmão, você não deixa a ação do inimigo te atingir. Por isso que me chamou muita atenção. Jesus orava pelo Pedro, sabendo que o Pedro estava sendo usado pelo diabo. Pastor, o que o senhor quer dizer? Irmão, se você está percebendo que o diabo está usando alguém, ore para essa pessoa. Isso não vai, o que essa pessoa está fazendo não vai te atingir. Depende se você está dizendo assim, pastor, mas eu estou vendo que essa pessoa ela vai fazer o mal para mim. Eu estou vendo que essa pessoa, pastor, ela vai me prejudicar. Ela diz que não tá, mas ela vai fazer. Se você orar por ela, isso não vai interferir na tua fé. Isso não vai te abalar. Quem está me entendendo, levanta sua mão. Agora, se você não orar por ela, dá um sorriso por mão do lado e diz assim, ó, você vai ficar sujo. Irmão, é ali que o diabo vai se opor. É ali que o diabo vai se levantar contra você. Quem está me entendendo, levante sua mão. E por que o senhor quer ler Efésios capítulo 6, pastor? Olha o que a Bíblia nos ensina a respeito do mundo espiritual no Efésios 6. Diz assim, no versículo 10, tá? Efésios 6:10 diz assim, e no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no e na força do seu...
Então, o primeiro passo que eu tenho que entender, e eu tenho batido muito sobre isso, irmão, nós precisamos nos fortalecer. Quarta-feira eu pregava aqui sobre um rei chamado Asa, e eu mostrei que quando aquele rei confiava em Deus, Deus foi abençoado. Pastor, mas quando que ele deixou de confiar em Deus? Quando ele começou a se preocupar em enfraquecer o inimigo. Volto a te dizer, irmão, não precisa enfraquecer o inimigo. Não precisa buscar alianças para vencer o teu inimigo. Você precisa apenas se fortalecer. As pessoas, elas precisam aprender a se fortalecer. Se nós nos fortalecer, dá um sorriso bonito e diga assim, ó, nenhum demônio fica. Não, fala mais alto, irmão, diga aí, nenhum demônio fica. Então, se o demônio está ficando, é porque está faltando a presença de Deus. A ausência de Deus é que faz o mal se tornar forte. Se você tem a presença de Deus, meu irmão, o mal ele não vai ter poder na tua vida. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que em todas as coisas somos mais que vem. Por isso que a gente tem que cuidar, irmão, sobre nós estar na presença de Deus, sobre a gente ter contato com a palavra. Eu estava falando uma coisa para minha esposa e dizendo para ela, a gente tem que ter cuidado para não ser, vou usar uma expressão, você vai entender, não estou falando só, não é ferir ninguém, mas eu não posso ser domingueiro na igreja. Eu não posso ser domingueiro de Bíblia, irmão. Eu tenho que ter a presença de Deus. Eu tenho que ter contato com Deus dentro da minha casa. Diga glória a Deus. Eu tenho que ter a presença de Deus. Por quê? Porque muias vezes a gente busca Deus, mas muito pouco. E aí vai dando uma ausência de Deus e aquilo ali vai nos prejudicando. Quem está me entendendo, levante sua mão. Agora, olha o que ele vai dizer mais. Ó. Primeiro passo. No demais, irmãos meus, fortaleceres o Senhor na força do seu poder. Versículo 11. E revesti-vos de toda a armadura para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do... Então, olhe para mim. Segundo passo. Primeiro, você tem que aprender a se fortalecer. Segundo, você tem que aprender a ficar firme. Por quê? Porque o diabo vai usar situações. O diabo vai usar pessoas. Volta a lembrar do Pedro. Lembra o Pedro? O diabo estava usando ele, sim ou não? Jesus estava vendo, sim ou não? Irmão, aquilo ali era uma cilada. Se você parar para ver... Irmão, o Jesus identificou o diabo mais no Pedro do que no Judas. Você vê Jesus chamar o Pedro de Satanás, quando o Pedro, lá em Mateus 15, disse para ele assim, ó, de maneira nenhuma, tem compaixão de ti. E ele disse o que para o Pedro? Para trás de mim? Sabe? Então olhe para mim, se você analisar o texto bíblico, você vê que ele identifica mais o diabo, né, em Pedro do que no próprio Judas. Só que Jesus conseguia entender que as atitudes do Pedro eram uma cilada para ele, meu irmão, perder o propósito. Porque ele sabia que o Pedro era uma bênção. Diga glória a Deus. Então tem situações e tem até pessoas que o diabo vai tentar usar essas pessoas para quê? Para ser uma cilada contra você. Para fazer você desistir, para fazer você desanimar, para fazer você pensar, não, né? Não. Tudo uma cilada do diabo, por isso que eu tenho que ficar firme. Diga a glória a Deus. Jesus se manteve, meu irmão, firme com o Pedro, porque ele sabia que Deus tinha uma obra grande para dentro do Pedro. Quem está entendendo, levanta sua mão. Terceira coisa, versículo 12, vai. Diz ali, porque não temos que lutar contra a carne e o que mais? Mas sim contra os principados das potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares. Então, primeira coisa, eu tenho que me fortalecer. Segunda coisa, eu tenho que estar firme. Terceira coisa, eu tenho que saber contra quem eu estou lutando. Irmão, a nossa luta, ela não é física, ela é espiritual. Olhe para mim, fisicamente, ele podia dizer assim, mas eu estou orando. Fisicamente, ele podia dizer, mas eu estou diante do anjo. Mas espiritualmente, Satanás estava se opondo. Irmão, poderíamos olhar para aquele povo e dizer, mas Jerusalém é um povo de Deus. Mas olhe para mim, eles não estavam na presença. Terceira coisa que você tem que entender, contra quem você está lutando. Irmão, a tua luta não é carne, a tua luta não é sangue, a tua luta é principado. A tua luta muitas vezes é não sujar a tua mente, é não sujar o teu coração. É não deixar você ficar magoado. Mas a gente fica muitas vezes, não, eu tenho que lutar contra o Robert que está me magoando, o Robert que está me ferindo. Irmão, esquece o Robert. Foca em você.
Diga a glória a Deus. Ora você por ele. Ah, pastor, mas ele me faz mal. Mas você não olha para o mal. Você se apega no... Troca minha pilha. Você se apega no... Sempre tem que trocar a pilha, senão todo o culto da noite acaba. Aí me deixa na mão. Amém? Ei, você tem que pensar sempre no bem. Então olhe para mim. É isso que nós precisamos focar, irmão. É nisso que nós precisamos colocar o nosso coração, a nos apegar no bem. É entender, Deus, eu não estou lutando contra pessoas. Você vê que aquele sumo sacerdote estava sujo as suas vestes, porque ele não estava lutando direito a batalha. Tanto que Deus falou para ele o quê? Eu tiro a tua iniquidade. Aí ele vai dizer mais, ó, versículo 13 agora. Vamos lá no 13, irmão. Por favor, em nome de Jesus, vamos ler o versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia, e havendo feito tudo, ficar o quê? Então, terceiro ponto, irmão, você tem que aprender a resistir. O resistir, irmão, é diferente de você superar. Resistir, diga comigo sorrindo assim, ó, é aguentar. Então, olhe para mim, 4 passos de uma pessoa que vive a vida espiritual. Ela se fortalece, diga glória a Deus. Primeira coisa, ela se for. Segundo, pastor, ela fica firme, diga amém. Terceira coisa, ela luta no mundo espírito. Quarta coisa, pastor, ela resiste no dia mal. Irmão, e o dia mal vai vir para todo mundo. Jesus passou pelo dia mal também. Jesus teve um período que ele teve muito estressado. A Bíblia diz que ele sofreu angústia de morte. Irmão, a coisa estava tão séria que ele sofreu no corpo, que, meu irmão, além dele estar estressado, ele estava sofrendo um fenômeno de suar gotas de sangue, porque ele estava sentindo dores. Quem aqui, meu irmão, de vez em quando se estressa? Seja verdadeiro, não pode mentir. Diga para o irmão lá do sorrindo assim, ó, não tem problema nenhum. Não, fala sorrindo, irmão. Vai lá, diga assim, ó, não tem problema. Ô, pastor, então agora eu vou quebrar o pau. Irmão, agora olha para mim. A questão não é você se estressar. A questão é você se estressar diante de quem? Você vê que Jesus, ele estava nervoso, ele estava angustiado, mas ele estava na presença de quem? De quem? É isso que nós temos que aprender. Irmão, tá nervoso, tá estressado, não precisa você se estressar publicamente. Diante dos outros, você luta a batalha espiritual e resiste. Se tem, pastor, mas eu tô com uma raiva, eu tô brabo, fala para Deus. Eu nunca me esqueço um homem de Deus que eu conheci, um pastor amigo, que ele sempre dizia assim, ó, e ele era um homem brabo, ele dizia assim, ó, com Deus eu me resolvo. Irmão, eu cansei de ver ele brabo e falando com Deus brabo, sabe? E Deus, porque eu não aceito isso, tal. Aí muitas vezes, cara, mas tu fala isso para Deus, mas com Deus eu me... Só que diante dos outros, irmão, era um cara muito usado por Deus. Pastor, por que isso quer dizer? Porque a questão não é, irmão, a gente é humano. Tem hora que a gente fica irritado mesmo. Tem hora que a gente fica desconfortável mesmo. Porque a Bíblia diz que nós não vamos só vencer. Tem momentos que nós vamos padecer. Mas diga para o irmão do lado, assim, ó, na presença de Deus. Pastor, não, eu vou ficar bravo com meu marido. Ih, mano, daí ele vai ficar bravo com você, vai dar quebra-pau. Aí o diabo vai se opor. Pastor, mas eu tô bravo. Irmão, vai orar. Vai se colocar na presença de quem? De Deus. Pastor, mas eu tenho que gritar. Mas grita na presença de... É isso que você tem que colocar no seu coração. Quem está entendendo, levante sua mão. Aí, olha só. 4 pontos, então. Vamos lá. Diga comigo, meu alto. Se fortalecer, estar firme, lutar e resistir. Quando eu entendo esses 4 pontos, dá um sorriso e diga assim, vida espiritual. Então, olhe para mim. Você vivendo esses 4 pontos... É mais difícil as suas vestes ficar sujas. É mais difícil o diabo te vencer. Se você analisar, Jesus tinha esses 4 pontos reais na vida dele. Esses 4 pontos eram marcados na vida de Jesus. Mundo espiritual, não mundo natural. Resistir os dias maus, né? Meu irmão, você vê ele se fortalecendo sempre no Senhor. Então você vê por isso que o diabo não conseguia se opor a ele. Agora, volta lá para Zacarias 3, para nós encerrar a mensagem. No versículo 6, tá? Nós paramos no 5, nós vamos ler o 6. Põe até na linguagem de hoje já. Põe aí, Robert, por favor. Vamos ler na linguagem de hoje como é que ficou a continuação. Diz assim, e ele disse a Josué, versículo 7, o Senhor Todo-Poderoso lhe diz o seguinte, se você obedecer às minhas
e cumprir os seus conforme eu te você será o administrador do templo, cuidará do santuário e de todos os outros edifícios. E como estes anjos que estão aqui, você terá o mesmo direito de estar na minha. Então olhe para mim, o que me coloca na presença de Deus, ou traz a presença de Deus para dentro de mim, é quando eu aprendo a obedecer às leis, mas também cumprir com os meus deveres. E aí que tá, irmão, obedecer às leis é uma coisa, cumprir com os seus deveres é outra. Vamos usar um exemplo para você entender. Lembra o que Jesus falou lá em Lucas 18, quando ele contou a parábola do juiz iníquo? Ele começa a parábola dizendo assim, ó, o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Aí ele começa a contar a história de uma viúva que estava lidando com um juiz, e aí ele deixa assim, ó, claro, ele diz assim, ó, um juiz que não temia a Deus, não respeitava homens e não queria julgar a causa da viúva. Quem conhece umas pessoas assim? Levanta a mão. Quem não respeita a Deus, não respeita homens e não quer ajudar os outros, está sendo usado por Deus ou pelo diabo? Por isso que ele é tratado como um juiz da iniquidade. Então olhe para mim, quando ele está contando essa história, ele está falando sobre uma ação diabólica. Porém ele diz assim, ó, de tanto que, e disse o justo juiz, de tanto que esta viúva me molesta, julgarei a causa dela. Aí Jesus falou assim, ó, ouviste o que disse o injusto juiz? E não faria eu justiça aos meus escolhidos, que clamam a mim dia e noite? Digo-vos que depressa, diga glória a Deus. Então olhe para mim, a questão não é só ser escolhido, irmão. A questão é a gente cumprir com o nosso dever. Pastor, mas é difícil lidar com pessoas que não respeitam a Deus, que não respeitam a minha pessoa, que não respeitam os meus pensamentos, que não respeitam as minhas dores, que não respeitam muitas vezes o meu sentimento. Pastor, é difícil lidar com uma pessoa, pastor, que a gente vê que ela não quer. Que não é nem o diabo, é ela que não quer. Quem conhece umas pessoas que ela não quer ajudar? Que ela não quer melhorar? Que ela não quer, meu irmão, sabe? Diga assim, misericórdia. Irmão, até por essas pessoas você tem que orar. Por isso que ele fala, orar e não desfalecer. Diga pro irmão do lado sorrindo assim, ó, orar por quem te magoa. Não, vocês estão muito tristes, irmão. Vamos se alegrar, vamos sorrir, diga bem alto. Orar por quem te magoa. Irmão, é o teu dever. Só que orar por quem te magoa vai permitir que você, meu irmão, não fique magoado. Por isso que ele está dizendo, ó, se você obedecer às minhas leis e cumprir os seus deveres conforme eu ordener, você será o administrador do templo, cuidará do santuário, de todos os outros edifícios, e como estes anjos que estão aqui, você terá o mesmo direito de estar na minha presença. Então, o que o diabo faz? O diabo, ele tenta te afetar para você não orar, porque aí ele te tira da presença de Deus. Porque ele não tem acesso e ele não quer que a gente tenha também. Quem está entendendo, levante sua mão. Por isso que eu uso essa frase novamente, irmão. Ó, não existe força do mal, existe ausência de Deus nas pessoas. Nós temos que ter a presença de Deus. E uma das coisas que nos faz ter a presença de Deus é orar uns pelos, mesmo que aquele outro seja um outro meio chatinho, sabe? Mesmo que seja um outro meio iníquo, né? Que não te respeita. Pastor, não tem, aquilo ali não tem um pingo de vergonha na cara. Dá um sorriso e diga pro irmão, ora por ele. Ai, pastor. Irmão, isso quer ser de Deus. Quem está me entendendo, levanta sua mão. Isso que é o mundo espírito. Aí olha só, já estou chegando no final da mensagem. Mais 3 versículos, vamos lá. Portanto, escute grande sacerdote Josué. Então tem gente que ela é uma grande pessoa, irmão. Só que o problema é que ela não está bem. Tem gente que ela podia ser uma pessoa muito usada por Deus, né? Ela tem tudo para ter o potencial de chegar diante de Deus e resolver os problemas, mas ela está suja. Ela se deixou sujar. Ela deixou o diabo se opor. Aí ele diz, ó, portanto, escute, grande sacerdote Josué. E escute também os sacerdotes que estão com você. Vocês todos são um sinal de que eu vou enviar ao meu povo o meu servo, que se chama ramo. Se você ler na tradução da Arque, né? Da Arque vai usar a palavra, em vez de ramo novo, vai usar a palavra renovo. E aí eu te pergunto,
quem é o ramo novo ou o renovo que Deus enviou ao mundo? Quem que é? E por que a Bíblia trata Jesus como o renovo ou o ramo novo? Porque Jesus, meu irmão, ele veio para ser um ramo novo num tronco velho. Ele veio, meu irmão, para mudar o cenário de uma seca religiosa. Ele veio para trazer a esperança e a restauração. Por isso que a palavra renovo no hebraico, ela vem de netzer. Diga-me bem alto, netzer. Que simboliza o quê? O desenvolvimento de uma planta. Então, quando a gente fala sobre renovo, é como Deus disse assim, ó, ele veio para trazer uma nova vida. Ele veio para trazer uma restauração. Então, quando a gente fala que Jesus vai se manifestar na nossa vida, volta para a tradução da linguagem de hoje, que é mais fácil de compreensão, ele vai dizer, ó, vocês todos são um sinal do que eu vou enviar ao meu povo, o meu servo, que se chama o quê? Ramo. Dá um sorriso e diga assim, Jesus de Nazaré. Fala bem alto, Jesus de Nazaré. Que ele vai desenvolver em nós o quê? Uma restauração. Que ele vai desenvolver em nós o que, pastor? Uma esperança que a gente pode melhorar. Quem está entendendo, levante sua mão. E não para por aí. Olha o que ele vai dizer no versículo 9, que forte, irmão. Ó. E coloquei em frente de Josué, que representa o povo de Deus, uma pedra que tinha 7 lados. E o Senhor Todo-Poderoso, eu, o Senhor Todo-Poderoso, vou gravar nela um nome. E num só dia vou tirar o pecado deste. E que nome é esse que foi nos dado? Quando você ora em nome de quem? Em nome? Então olhe para mim, eu e você somos um sinal que Deus nos deu um nome que quando a gente orar, ele tira aquilo que estava morto e traz vida. Ele tira aquilo que estava seco e renova, irmão. É isso que nós temos que entender. Só que olhe para mim, para esse processo acontecer, a gente não pode estar diante de Deus com as vestes sujas. A gente não pode estar diante de Deus magoado. Deixa eu te perguntar, você acha que a tua oração, ela chega até Deus quando você está magoado? Hã? Então olha para mim, antes de orar pedindo a bênção, ore primeiro por aquela pessoa que te magoa. Ore primeiro por ela. Antes de você chegar diante de Deus e dizer, Deus, salva minha alma, pede para Deus, Deus, salva aquela pessoa que está sendo usada pelo diabo. Você vê que quando ele falou para Pedro, a respeito que ele estava orando por Pedro, eram os últimos feitos de Jesus antes de enfrentar o diabo, irmão. Então olha que coisa forte, antes de Jesus enfrentar o diabo, ele estava orando por Pedro não ser usado pelo diabo. Ele estava dizendo, Pedro, eu estou orando para que a fé não desça, mas Senhor, eu vou morrer. Pedro, tu vai me negar, Pedro, eu sei. Tu vai me negar, Pedro. Pedro, mas eu estou orando para que tu venha se converter. Irmão, olhe para mim, nunca pare de orar pelas pessoas. Porque o que você deseja que Deus faça na vida dos outros é o que vai se cumprir na tua vida. Quem está me entendendo, levanta sua mão. Então não deixe, irmão, porque isso aqui é espiritual. Eu não estou falando de coisas naturais, estou falando de coisas espirituais. Porque no natural a gente pede para Deus, abençoa, Deus abre a porta, Deus me dá lá a condição de ganhar um dinheiro, Deus me dá a cura. Beleza, irmão, tudo isso é direito que nos foi concedido através do renovo. Mas olhe para mim, não adianta eu pedir isso se eu estou sujo. Porque daí eu estou pedindo, Deus está ali e o diabo está aqui. Você vê que quando troca as vestes, fica só o anjo e o diabo faz assim, ó. Deu no pé. É isso que você tem que fazer, irmão. Você tem que tirar o diabo da tua vida. Diga assim comigo, sai, Satanás. Não, manda embora. Diga assim, sai, Satanás. Sai da onde? Sai da mente, irmão, da sua cabeça. Sai muitas vezes do seu coração com aquela mágoa. Sai, meu irmão, muitas vezes daquele pensamento. Quem está me entendendo, levanta a sua mão. Aí ele vai dizer o último versículo 10, ó, que forte, nós vamos orar. E naquele dia, cada um de vocês poderá convidar os vizinhos, diga, ô glória, para que venham e fiquem à vontade debaixo das parreiras e das figueiras. E eu, Senhor Todo-Poderoso, falei. Por que ele fala das figueiras e pastor das parreiras? Porque aí nós podemos lembrar daquela parábola de Jotão. Qual que era a parábola de Jotão? Que Deus queria dar o melhor para o povo, mas o povo, em vez de escolher o melhor, o povo escolheu o quê? Os espinheiros. Irmão, Deus quer dar o melhor para a gente. Sombra, diga glória a Deus. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onim.
Diga assim para o irmão sorrindo: descanso. Quem crê que Deus quer dar descanso? Você crê que Deus quer dar descanso? Mas qual que é o problema, pastor? Que às vezes a gente receber descanso, irmão, a gente está recebendo qualquer outra coisa. Você está entendendo, pastor? Então a gente tem que abrir o coração para que Deus possa nos abençoar. A gente tem que abrir o coração para que Deus possa nos honrar. Irmão, não é sobre o que acontece na tua volta, é sobre o que acontece com você. É como você está. É isso que você precisa colocar no seu coração. Amém? Vamos aplaudir o nome de Jesus? Bem forte, bem bonito.